Então, a gente tinha chegado aqui na aula passada, tínhamos entrado no 8.3.1 e tínhamos feito o exercício de expansão fiscal com alfa constante, mas não tínhamos feito a expansão fiscal com M constante, não é isso? Ou seja, nós tínhamos discutido o gráfico 3, mas não chegamos a discutir o gráfico 4. Se não me falha a memória, eu até cheguei e falei, tem um gráfico 3 linhas aqui. 3 linhas seria mudando a hipótese sobre a inclinação das curvas LM e BP, sobre qual das duas era mais inclinada. Então, a gente tem que, ou seja, até onde eu lembro, a gente não discutiu o gráfico 4. Alguém acha que eu estou errado? Ninguém falou nada, então vamos partir daqui. Então, ou seja, estamos na última boletim, no último bullet item, bolinha aqui da página 3, onde nós vamos discutir uma expansão fiscal e o governo vai manter o M constante. Aí observe que eu tirei a hipótese do alfa ser constante, que basicamente, nesse contexto aqui de câmbio fixo, o Banco Central vai poder permitir que uma das duas se ajuste. O M... Não, ele vai poder controlar uma das duas variáveis, o M ou o alfa. Uma das duas ele tem que permitir que seja endógena. Então, aqui na... Oi? Tem como... Eu acabei de perceber aqui que eu fiquei com uma dúvida na aula passada, tem como te perguntar antes de iniciar? Diga. No caso dessa... No caso, foi por causa... No gráfico 3, você fez uma passagem da LM0 para LM1. Isso. Eu só não entendi direito a justificativa. Você falou que tinha entrada de capital, aí teve uma pressão no balanço de pagamentos, alguma coisa assim. Tem como você me explicar essa parte? Vamos lá. Se não me falha a memória, eu até tinha falado o seguinte. Olha, a essa... Perdão, colocar de outro jeito. Foi algo parecido com o que eu cheguei a falar rapidamente hoje. Por exemplo, se você está num curso de cálculo... Perdão. Às vezes o aluno pergunta, professor, o quanto eu tenho que explicar na minha resposta? Depende. Depende do contexto. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, um curso de cálculo, se você está fazendo uma prova no curso de cálculo e a questão te dá uma equação de segundo grau e pede para achar os pontos críticos. Você sabe que o que você tem que fazer é derivar igual a zero. Não está sendo pedido ali para definir o conceito de derivada, não é isso? Pelo contexto do curso, o conceito de derivada foi discutido antes de chegar e falar nos pontos críticos, que é o ponto os pontos no qual a derivada é igual a zero, tá? Então, tudo isso. Então, assim, o quanto você tem que explicar depende do contexto. Por que eu estou dizendo isso? Nos dois tópicos anteriores, que era com a curva câmbio fixo com BP horizontal, câmbio flutuante com BP horizontal, realmente, até pelo jeito que a gente fez, acho que o aluno precisava explicar o mecanismo de ajuste que fazia, no caso de câmbio fixo, a LM se deslocar, no caso de câmbio flexível, fazia a IS se deslocar. Ok? Acho que ali, no meu modo de ver, colocando assim, se cair uma questão na prova sobre câmbio fixo com BP horizontal, ou seja, perfeita na mobilidade de capital, câmbio flutuante com BP horizontal, convém que o aluno explique o mecanismo que faz com que uma das curvas, seja IS ou LM, LM com câmbio fixo e IS com câmbio flexível, se desloque sem intervenção do governo. Abre aspas, endogenamente, fecha aspas. Aqui não tem mais essa discussão. Basicamente, aqui a expectativa que eu tenho é que o aluno olhe para o gráfico e perceba que alguma curva vai ter que se deslocar. Então, eu peço que os senhores olhem para o gráfico 3. A gente estava no equilíbrio na situação no ponto a zero. Aí a curva 1 se deslocou. A curva 1, perdão, a 1 é ponto. A curva IS se deslocou. Tá certo? Aí você olha, olhando para as curvas IS1, BP e LM0, não tem equilíbrio. Porque a IS ela corta a LM0 e a BP em pontos distintos. Bom, aí, quando você olha para essa situação, o ponto é, alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma dessas curvas vai ter que se deslocar. E no caso, senhores, é a curva
LM, porque eu falei, o alfa está fixo, está no enunciado está ali na mesma linha que a segunda bolota, alfa constante. Não tem não há nada ali que vai fazer a curva BP ou a curva IS se deslocar novamente. Porque quem poderia deslocar a BP? O alfa ou o E? Quem poderia deslocar IS? O E. Mas alfa é constante, o E está fixo também. O deslocamento vai ser da LM. O M tem que se ajustar de maneira endógena. Aí agora a pergunta sobre o mecanismo, aqui, como eu disse, aqui já acho que não hoje viajar não é mais necessário. O que eu espero aqui nesse tópico é que o aluno identifique que uma das curvas se desloca endogenamente e ache corretamente qual é essa curva. O mecanismo aqui poderia ser o seguinte: você olha para a interseção de S1 com LM0 e você conclui o seguinte: naquele ponto, interseção de S1 com LM0, a taxa de juros estaria muito alta para que houvesse equilíbrio no mercado, no balanço de pagamentos, tá ok? E tem um ingresso excessivo de dólares, e o Banco Central começa a comprar acaba tendo que comprar alguns dólares. E isso começa a deslocar a LM para a direita. Então, estou dando uma possível explicação. Mas, como eu disse, porque um dos senhores perguntou, eu não estaria pedindo. Eu espero ter respondido a pergunta do aluno. Ficou claro ou ainda há uma dúvida? Sim, sim. Ok? Entendi. Então, tenho ali uma possível explicação, mas, como eu disse, aqui nessa altura não há mais interesse nisso. Essa explicação de qual curva se desloca, por quê, importante nos tópicos anteriores. Aqui agora já demos um passo à frente, entendeu? É como pronto, agora já estamos olhando para o máximo e mínimo de função, não vamos ficar discutindo o conceito de limite e o conceito de derivada, tá legal? Bom, então, voltando aqui para a página 3, a gente vai fazer o exercício de expansão fiscal, agora o M vai ficar constante. E aqui eu mudo a hipótese relativamente ao exercício anterior, eu digo que a inclinação da curva BP é maior que o da curva LM. E a gente discute isso com o gráfico 4. Eu estou aqui lento, aberto, ainda não tinha aberto o software que eu uso como quadro. Abrir e tenho que clicar aqui em algum canto aqui no glorioso Google Chrome, aqui onde estou usando o Meet, para exibir este quadro. Quadro, compartilhar. Deve estar começando a aparecer. Apareceu, né, imagino? Sim ou não? Sim, sim. Então, vamos ver se eu consigo fazer algo parecido com o gráfico 4 aqui. Espero que sim. Y. R. Então, a gente vai desenhar aqui as três. Vamos desenhar a IS. Então, vou numerar com 0, porque eu sei que ela vai se deslocar, porque vai ter uma expansão fiscal. Vou colocar uma curva positivamente inclinada, outra curva positivamente inclinada, porém não tão inclinada quanto a primeira. E agora eu tenho que ver quem é quem. A hipótese do exercício é PP tem uma inclinação maior que a DLM. Então, esta senhora aqui se chama a senhora BP, esta senhora aqui é a LM. Não sei qual delas vai se deslocar, conforme for o lugar necessário, eu colocarei subscrito em uma ou outra dessas curvas. Então, aqui está o equilíbrio inicial, ponto a zero, produto Y0, taxa de juros R0. Então, ocorreu uma expansão fiscal. Então, a senhora IS se desloca conforme eu estou ilustrando aqui. IS1. Agora, a gente está com a mesma situação que a gente tinha discutido agora há pouco. Somente com essas curvas que estão desenhadas aí, não tem como haver equilíbrio. Porque a IS1 está cortando a BP e a LM em pontos distintos. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. A hipótese do exercício é que o M é constante.
qual é a variável de ajuste? É o alfa. O alfa tem que se modificar de forma a restabelecer o equilíbrio. Então, a menos de um colossal engano da minha parte, esta curva, se alguém for olhar nas nossas aulas, isso aqui deve ter um BP0. E o que acontece, então, agora é que o alfa modifica o seu valor, o alfa muda de valor de forma que acontece isso aqui. Se não ficou parecendo tangente, espero que os senhores estejam entendendo. Bom, tá melhor o desenho das notas de aula, imagino que esteja bem melhor. Então, esse aqui é o ponto A1, com o produto. Y1 com taxa de juros R1. Então, vamos ver. Primeira coisa, permita-me comparar este gráfico 4, com o que eu desenhei nas notas de aula. Eu acho que é isso, né? Está mais bonito nas notas de aula, apesar de não ter cor, mas é isso. Acho que não tem erro nenhum aí nas notas de aula. Nas notas de aula, não, no quadro. Nas notas de aula também não há erro. Acho que está tudo correto ali. Bom, alguém quer fazer uma pergunta sobre isso que a gente fez até aqui? Então... Eu quero, professor. Essa hipótese de BP ser mais inclinada do que LM, eu poderia fazer previamente, ou o exercício que teria que me dizer isso? Ou o exercício diz, ou você tem que fazer os dois, no meu modo de ver. Tá legal? Não sei, por exemplo, você vai ver que nas listas, no gabarito, eu faço, primeiro eu vou assumir isso, aí se mudar, se fosse do outro jeito, o que mudava era isso aqui. Tá legal? Mas se na prova, simplesmente, olha, discuta o impacto de uma expansão fiscal no contexto que a curva IBP é positivamente inclinada e não falasse sobre qual das duas é mais inclinada, você teria que fazer os dois. Tá legal? Aí tá bom, minha sugestão seria o seguinte: faz um deles e aí, se der tempo, tenta fazer o outro com mais detalhes. Se não, simplesmente menciona que o resultado muda, tenta dizer o que mudaria. Que, inclusive, já que alguém fez a pergunta, pode até ver o seguinte: eu poderia simplesmente não falar nada, simplesmente dizer, olha, discute isso aí, colocar esse exercício na prova, não falar nada sobre inclinação de BP, e o aluno botasse exatamente esse gráfico que está aí no quadro, ou das notas de aula que está melhor, explicasse direitinho, mas não falasse nada sobre inclinação de BP e LM, perderia ponto, inclusive poderia ser do professor, ou no meu caso, eu mesmo, né? Eu ter feito isso só para ver se o aluno sabe que o exercício muda ou pode mudar de acordo com a inclinação das duas curvas, tá legal? Pode ser. Perguntas? Bom, então vamos ver uma pequena coisa aqui. O que eu estou dizendo aqui? Aí tem explicação. É zero equilíbrio inicial. Então vamos lá. Só uma vida. A gente, olhando para o gráfico, a gente vê que aconteceu isso aqui, que aconteceu isso aqui, e eu concluo que houve um delta alfa negativo, né? Sim. Aí tem que lembrar que quando o alfa aumenta, a BP vai para a esquerda. Consequentemente, para você ter um deslocamento como esse no gráfico, de BP0 para BP1, o alfa tem que cair, né? Tá legal? Então, o delta R e delta Y você vê imediatamente no gráfico. O delta alfa, o fato dele ser negativo, isso você precisa lembrar que um aumento no alfa desloca a BP para a esquerda. Ok? Perguntas? Aí eu menciono aqui, eu estou vendo que tem um pequeno ponto que não foi discutido, a sustentabilidade intertemporal do BP, mas foi mencionado no exercício anterior, não discuti, mas eu discuto aqui essencialmente a mesma coisa. Então, vamos aproveitar para fazer. Só que eu só quero apagar isso aqui. Isso aqui é muito simples, tem nas notas de aula. Por enquanto, eu vou apagar isso aqui. Espera aí. Vamos ver se eu consigo. Ops. Isso aqui. Deletar. Ok. Eu menciono aqui nas notas de aula, o sinal de delta alfa depende das inclinações de LM e BP.
Vamos discutir isso mais à frente. Ou seja, eu vou terminar a discussão desse exercício, eu refaço, mudando a hipótese sobre a inclinação das duas curvas. Aí eu digo, novamente, a sustentabilidade temporal do BP é um problema potencial. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo o seguinte, olha, houve um ΔZ menor que zero. Por que eu sei que tem um ΔZ menor que zero? Pela seguinte razão. Tem que lembrar que o senhor Z depende do Q, do Y, do Y asterisco. Como o Y aumentou, eu sei que o Z caiu. Adicionalmente, o K aumentou. Como é que eu sei que o K aumentou? Porque a taxa de juros subiu. E o K depende disso aqui. Do R menos R asterisco menos ΔE. Ora, além disso, eu tenho um Δα negativo. E lembrando, uma queda no alfa quer dizer que o Banco Central passou a perder reservas mais rapidamente. Então, no frigir dos ovos, olha o que você tem aqui. O setor privado está se endividando. Tem mais capital entrando, mas quer dizer o seguinte, a gente está obtendo o setor privado, o K, aqui é o capital privado. O setor privado está se endividando mais rapidamente. O Banco Central está perdendo reservas mais rapidamente. Então, a pergunta é se isso aí, se esse equilíbrio A1 é sustentável. Até podemos dizer o seguinte, se o A0 fosse um equilíbrio de longo prazo sustentável no sentido intertemporal, o A1 provavelmente não é. Porque, relativamente ao A0, o país está se endividando demais. Tá ok? E o Banco Central perdendo reservas. Então, se o A0 é equilíbrio de longo prazo, o A1 não é. Tá certo? Por que você está dizendo isso? Que, veja bem, no A0 você tinha um equilíbrio, se era um equilíbrio de longo prazo, inclusive o balanço de pagamento estaria equilibrado no sentido intertemporal. Você não estava se endividando demais, nem acumulando reserva demais. Quando você passa para o A1, está havendo um endividamento excessivo no sentido que ele não é sustentável ao longo do tempo, por um prazo indeterminado. Tá? Perguntas até aqui. Aí aqui eu faço o seguinte comentário. Tal problema terá natureza distinta se a inclinação da BP for menor que a da LM. Na verdade, esse exercício é feito direitinho. Aqui no outro eu falei, olha, vamos fazer o gráfico 3 linhas. Aqui eu digo que eu faço o exercício mudando a hipótese sobre a inclinação no gráfico 5. Então, vamos simplesmente refazer. Já está ali, então agora a gente vai passar para o gráfico 5. E antes de eu começar a fazer o gráfico 5, alguém quer fazer pergunta? Não? Ok, vou continuar rabiscando aqui. Y, R, e S0. Peraí, só uma dúvida. Por que o alfa é menor que zero mesmo? Não, eu falei que o alfa é menor que zero. O delta alfa é menor que zero. Que quando a gente analisou as propriedades da curva BP, a gente concluiu que uma elevação no alfa deslocava a BP para a esquerda. Tá? Como no gráfico 3 ela se desloca para... Gráfico 4, desculpe. No gráfico 4 ela se desloca para a direita, a gente conclui que o alfa caiu. Ou seja, houve um delta alfa negativo. Ok? Ok. Então, agora no gráfico 5, essa curva mais inclinada aqui é LM e esta aqui é BP 0. Ponto A0 com produto Y0, taxa de juros R0, e aí a gente efetua a expansão fiscal. Efetuada a nossa expansão fiscal, chama essa curva aqui de S1, alguma coisa tem que acontecer para restabelecer o equilíbrio, e a gente já sabe, é uma mudança no alfa que faz a BP se deslocar de forma que ela corte a LM e a IS exatamente aqui onde eu estou tentando desenhar, mas não tive muito sucesso, pelo menos na primeira tentativa, mas parece que agora foi.
Mais uma vez, acho que o desenho das notas de aula está melhor aqui. Realmente eu tenho dificuldade de desenhar retas paralelas. Peço desculpas por isso, senhores, mas isso está além da minha capacidade. Esse negócio de ensino online não é para mim. Aí a gente então marca aqui o... E também parece que tem dificuldade para desenhar algo horizontal, né? Isso aqui é muito difícil. Muito, muito difícil. R1. Ok. Ou seja, exceto pela adição das cores e a piora na qualidade para as retas não estarem retas, elas não precisam ser retas, né? Mas para o que a gente faz aqui, podemos trabalhar somente com as retas, com retas. Isso aqui está bem parecido com o gráfico 5, ok? Mais uma vez, a gente tem um ΔR positivo, temos um ΔY positivo. Não tem não, você não marcou no quadro, desculpe. Tinha esquecido de escrever aqui, ó. Fiz o pontilhado e não escrevi Y1. Agora a gente avança aqui. E aí eu tenho um ΔA também, que foi esse ΔA que fez a BP se deslocar. Como a BP se deslocou para a esquerda, o ΔA é positivo. Tá? Agora a gente tem uma situação diferente no balanço de pagamentos. Mais uma vez, o ΔZ é positivo porque o Y aumentou. O ΔK também é positivo porque a taxa de juros aumentou. Agora, o ΔA é positivo, né? Então, o Banco Central passou a acumular reservas mais rapidamente. Então, você ainda tem um problema, porque vamos lembrar, na hora que isso aqui... Opa! Ninguém falou nada, eu vou corrigir. Quando eu errar, por favor, avisem logo. No exercício anterior era ΔZ negativo, e aqui é negativo ainda, vou deixar em verde, para chamar a atenção que isso aqui eu tinha posto errado e corrigir depois. Menor que zero. Por que o Z cai? Z de Q, Y asterisco. O Q e o Y asterisco não mudam, o Y aumenta, elevação no Y puxa o Z para baixo. Tá? Então, na hora que tem uma redução nesse saldo, você quer dizer o seguinte, o país passa a se endividar mais rapidamente, o país como um todo. E todo esse endividamento adicional é do setor privado, porque o Banco Central está acumulando ativos, que o ΔA é positivo. Tá acumulando ativos mais rapidamente. Se ele estava acumulando, se o Banco Central estava acumulando $1 bilhão por ano antes, agora passou a acumular $1,5 bilhão, $2 bilhões. Tá? Então, eu menciono aqui com um asterisco, mais ou menos, no final do primeiro terço da página 4, eu digo, tal problema terá natureza distinta sem inclinação da BP. Ou seja, que problema? Sustentabilidade intertemporal do BP. Se a inclinação da BP for menor do que a do ALM. Você tem um ΔZ negativo, ΔK positivo, ΔA positivo. Você tem aceleração do endividamento do setor privado. O ΔK cresceu, o setor privado está recebendo mais financiamento exterior. E o Banco Central está acumulando reservas mais rapidamente. Porém, o endividamento total se acelerou. Eu sei que o endividamento total se acelerou por conta disso aqui. Tá certo? Você pode, então, até lembrar que você pode... A identidade bem simplificada do balanço de pagamento seria K mais KC igual a zero, né? Então, isso aqui pode dizer o seguinte, essa soma governa o endividamento total. Lembrando que o alfa é... Z mais RLE, né? Aqui, se for olhar com cuidado, ainda tem esse pedacinho aqui que eu embuti. O alfa incorpora o KC e o RLE, com pequena diferença agora, com um pequeno erro que eu coloquei aqui. Tem aqui que vou tentar corrigir. É alfa menos renda líquida enviada ao exterior. Perguntas, senhores? Então, eu vou para a próxima bolotinha, uma bolotinha que aparece mais ou menos na metade da página 4. Os exercícios acima, esse que nós fizemos hoje e no final da aula passada,
Então, é uma importante explicação. Considere uma pequena economia aberta com mobilidade de capital imperfeita, ou seja, BP positivamente inclinada, conforme nós colocamos aqui. Se o câmbio está fixo, ou seja, o E, né? Se o E está fixo e o governo deseja ter autonomia na condução da política fiscal, ou seja, mexer com a IS a seu bel prazer, então uma das duas variáveis, o M ou alfa, será endógena. Você poderia ter colocado de outra forma, que eu digo mais precisamente. Dentre as variáveis E e M alfa, no máximo duas delas vão ser exógenas. Uma delas tem que ser endógena. Tá? Dessas três, o Banco Central pode fixar duas e a terceira ele permite que se ajuste. Ok? O que está acontecendo aqui é que a gente está, até aqui, a gente assumiu câmbio fixo e uma das duas, o M ou o alfa, tinha que ser endógeno. Das outras duas. Perguntas? Aí eu digo o seguinte. Agora, vamos entrar em política monetária. Oi. Como é que o Z aumentou se o K aumentou e o alfa aumentou? Porque não seria Z mais alfa mais K? Eu digo que o Z diminuiu, coloquei ali em verde. Desculpa, como é que o Z diminuiu? Se o K e o alfa aumentaram. Tá para manter em zero, tá. Exatamente, tá? Então, tá ok esse ponto? A dúvida do senhor foi. A dúvida do aluno, do último aluno que falou, acho que está ok, né? Bom, vou assumir que está. Ninguém falou nada no chat. Talvez possivelmente o aluno desarmou o microfone. Então vamos agora falar em política monetária. Uma expansão monetária deve ser acompanhada por uma queda em alfa ou uma mudança na política fiscal. Então, veja bem, na hora que eu estou falando aqui em política monetária, inclusive eu estou dizendo o seguinte, implicitamente, o Banco Central quer controlar o M. Então, eu já estou dizendo que estou assumindo, só faz sentido falar em política monetária, você vai dizer que o M é exógeno, né? Estou implicitamente assumindo que o M é escolhido pelo Banco Central, então, pela discussão que a gente acabou de ter, o alfa tem que ser uma variável de ajuste. Então, estamos entrando no 8.3.2. E vamos fazer um exercício de política monetária, começando com o gráfico 6, eu chamo a atenção, como eu disse, precisará, ou o Banco Central faz um ajuste, ou o Tesouro houve uma expansão monetária, ou o Tesouro faz um ajuste na política fiscal, ou o Banco Central permite uma queda no alfa. Vamos ver. Eu digo aqui, a inclinação da curva BP é menor do que a da curva LM. E eu consideraremos, caso 1, o seguinte, ocorrerá uma queda em alfa, ou seja, a política fiscal não vai mudar. Então, a gente vai ilustrar isso aqui com o gráfico 6. Y. R. Curva IS, que não irá se deslocar. Gráfico 6, só para ter certeza. IS não se toma. Só ver se deslocar, depois vai ficar parado. Aí a gente vai colocar aqui uma curva positivamente inclinada. Tentar colocar uma outra passando aqui no... Aí, qual das duas? Inclinação da BP é menor que a da LM. Então, essa aqui vai ser a senhora BP. Uma alfa, já sei que a alfa vai mudar, botar o zero. Essa aqui vai ser a LM, como vai ter uma mudança na oferta monetária, a LM também pode ser indexada por zero. E aqui está o nosso equilíbrio inicial. Produto Y0. Taxa de juros R0. Acontece, então, a expansão monetária. A LM se desloca, por exemplo, para cá. Expansão monetária, né? Expansão monetária, sim. E, de novo, o que está acontecendo? Não há como haver equilíbrio, porque se a BP e ES ficarem onde estão, não haverá equilíbrio.
Então, alguma dessas curvas vai ter que se deslocar. Por isso, pode estar dizendo que a IES, que o Tesouro não vai mexer na política fiscal, então a BP tem que se deslocar e passar exatamente aqui. Né? Então, o deslocamento de LM foi causado pela expansão monetária. O deslocamento do BP é causado por uma queda no alfa. Essa queda é endógena. O Banco Central tem que permitir que o alfa se ajustasse. Ou seja, o Banco Central ele quer fazer política monetária, ele tem que permitir que o alfa se ajuste endogenamente. Então, vamos ver o que eu discuto aqui. Perdão, o que a gente fala? Antes, já ia dizer que o gráfico estava pronto, mas não está, né? Primeiro, marcar o ponto de equilíbrio A1, marcar o produto Y1 e a correspondente taxa de juros de equilíbrio. Então, o que a gente tem? Olhando para o gráfico, um ΔR negativo. Olhando para o gráfico, um ΔY positivo. E também olhando para o gráfico, mas aí não está nas escalas, tem que saber olhar para o deslocamento da BP, um delta alfa negativo. Aí eu digo o seguinte, esse resultado, até pela posição, está na primeira, essas três deltas, os sinais, estão na última linha da página 4. Na primeira linha da página 5, eu digo, esse resultado não depende das inclinações de LM e BP. Então, eu não vou refazer exercício. A minha afirmativa é o seguinte, se você mudasse a hipótese, que essa curva aqui, que é a LM0 é a BP0, essa outra, que é BP0, fosse a LM0, você ia chegar ainda no mesmo resultado para o R, para o Y e para o alfa. Tá? Perguntas até aqui. Aí o caso 2, que eu não ilustrei no gráfico, mas vou fazer aqui, rapidamente. O resultado e o tipo do ajuste fiscal, expansão ou contração, depende das inclinações das curvas LM e BP. Vamos ver Perdão, Alexandre, você fazia o balanço de pagamento, você não falou, podemos discutir aqui. Vamos ver o que está acontecendo. O que acontece com o Z? Ele cai. Tá? E na hora que o Z cai, a gente sabe, o país como um todo está se endividando mais. Então, já tem um problema da sustentabilidade intertemporal do balanço de pagamentos. A queda no R garante aqui, ó, que o K cai também. Então, não é o setor privado que passou a se endividar mais. O problema essa piora no sentido intertemporal do balanço de pagamentos, ou seja, o fato do país estar se endividando mais rápido, está caindo inteiramente no Banco Central. Tá? O Banco Central está perdendo reservas mais rapidamente. Bom, então eu vou apagar quase tudo. Aqui. Salvo algumas poucas coisas. Então, só deixei o 8.3.2. A gente, então vamos lá. Então, no item 8.4, eu falo caso 2. E não tem um gráfico para ele nas notas de aula. Vamos fazer aqui rapidamente. Então, é um gráfico sem número. Se quiser, você pode chamar de gráfico 6.2, entre aspas, que não tem isso, né? O que eu chamei de 6 seria 6, um izinho, seria 6 i. Vamos fazer, então, o que acontece no caso de o banco, que por um motivo qualquer, o alfa não mudasse. Tivesse uma coordenação entre o Tesouro e o Banco Central. Então, a gente faz aqui, ó, uma curva IS, que agora eu sei que ela vai se deslocar, vou chamar de IS0. Chamar essa curva aqui de LM. Vou chamar esta aqui de... Estou assumindo implícito ao fazer esse desenho, que a BP tem uma inclinação menor que a da LM.
Opa, BP não vai se deslocar, desculpe. Eu não vou colocar asterisco ali. Então, agora é assim, pode ser, o alfa não vai mudar. Vai ter que haver uma coordenação entre as autoridades monetária e fiscal. Então, essa é a situação inicial. Ocorre uma expansão monetária. Curva LM vem para cá. Opa, foi demais. Como é que eu sei? Porque eu preciso que ela corte a BP. E aqui, essa aqui vai cortar lá em cima, vai ficar ruim. Fazer uma expansão monetária mais modesta. Então, esta aqui é a senhora LM1. Agora, tem de novo aquela situação. Se nada mais acontecer, não tem equilíbrio. Então, alguma coisa, alguém tem que ceder. Aí vai ser, vamos subir que é o Tesouro. O Tesouro permite, faz uma mudança política fiscal de forma que a IES passe por aqui. A1. Y1. R1. Então, o que a gente tem? A gente tem uma elevação da taxa de juros. Tá? Interessante isso, vejam. Apesar da expansão monetária, em equilíbrio, a gente acabou tendo uma elevação da taxa de juros. Porque, como eu disse, a expansão monetária teve que ser acompanhada por uma expansão fiscal. Então, apesar da expansão monetária puxar a taxa de juros para baixo, a expansão fiscal está puxando a taxa de juros para cima. Então, a gente teve uma elevação na taxa de juros, isso não está errado, é isso mesmo, e um crescimento no produto. Tá? Curva BP ficou paradinha. Alguém quer fazer alguma pergunta? E que tipo de mudança na política fiscal aconteceu? Foi uma expansão. Um aumento no G, uma redução dos impostos, uma combinação de ambos. O que a gente sabe é que houve uma expansão fiscal. Perguntas? Então, até supõe que... Eu vou deixar esse ponto aqui. Chamar isso aqui de 6,2A. Então, o asterisco. O asterisco não é aspa, deveria ficar aqui. Então, deveria ser 6,2A. Então, vamos tentar fazer agora o mesmo exercício, mudando a hipótese sobre a inclinação de IS e LM. Então, esse aqui seria o gráfico, como eu disse, não tem nas notas de aula. 6,2D. O mesmo exercício, apenas mudando a hipótese sobre qual das duas curvas é mais inclinada, LM ou BP. O que eu disse nas notas de aula é que muda o tipo de ajuste fiscal, acontece uma contração. Tá? Então, possivelmente haverá uma queda na taxa de juros. Vamos ver. Vamos desenhar, então, aqui começar desenhando a IS, que é a única curva decrescente. Então, esta aqui é a senhora IS0. Quando coloca o IS, o etiqueta lá em cima ou lá embaixo? Não tem regra. Como a gente achar que tem que ser. Aí botar uma curva positivamente inclinada, outra curva positivamente inclinada, passando exatamente. Ups. Esse pedacinho é difícil para o tio Alexandre. Pronto. Não ficou, não gostei, não. Acho que está indo o melhor que eu consigo é isso. Sim, a LM vai ser menos inclinada que a BP. Y0, R0. E o que vai acontecer, senhores? Expansão monetária, não é isso? Então tem uma nova curva LM passando por aqui, ó. LM1. E aí a curva IS ou a política fiscal é ajustada para restabelecer o equilíbrio. Então a IS tem que passar aqui, ó. Agora foi na direção oposta a IS, tá? Então a gente tem uma contração fiscal. Esse aqui seria o ponto A1, produto Y1,
com taxa de juros R1. Acontece uma queda na taxa de juros, mas há também uma queda no produto, né? Por que houve a queda no produto? A expansão monetária, a princípio, puxaria o produto para cima, mas houve a contenção fiscal, que foi forte o suficiente para dominar e gerar a queda no produto. Ok? Perguntas? Perguntas, senhores? Não? Então, a gente vai passar para câmbio flutuante. Bom, acho que essa página aqui a gente vai terminar. Não sei se vai dar tempo de falar do tópico 8.5, que é o caso limite da BP vertical. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos continuar trabalhando. Então, 8.4, câmbio flutuante. Tchan, tchan, tchan. Agora, aqui que a gente vai precisar daquela discussão que a gente teve na sessão 8.2, magnitudes dos deslocamentos das curvas ES e LM. Aqui a gente precisa daquela informação, até agora a gente não usou. Então, 8.4, câmbio flutuante. Em tal contexto, o alfa é igual ao RLE, ou seja, pois o KC, a acumulação o Banco Central está fora do mercado de câmbio, então o KC é igual a zero. Tá? Então, dizer que o alfa dizer que o câmbio está flutuante, você está dizendo o seguinte: o Banco Central definitivamente ele precisa fixar o alfa. Ou seja, não é suficiente. Você poderia ter o alfa fixo e o câmbio está fixo também, mas conforme a gente fez, mas é necessário para que o câmbio esteja flutuante, tendo em vista a definição usual de câmbio flutuante, que câmbio flutuante, o Banco Central não entra no mercado de câmbio, então o Banco Central não compra nem vende dólar, então não pega empréstimo no exterior, então o KC é igual a zero. Então o alfa sempre vai ficar constante aqui, nessa seção 8.4. Nós vamos fazer o nosso primeiro exercício, vai ser uma expansão monetária. E vamos assumir que o G e o T, ou seja, a política fiscal, permanece constante. Vamos colocar a hipótese que a curva BP é menos inclinada do que a LM, e nós vamos trabalhar com um gráfico 9. Vocês estão falando, então, aqui de um delta M, até deixar claro, alfa constante, delta M igual a alfa constante e delta M positivo, ou seja, expansão monetária. Vamos lá. Perdão, qual é o gráfico? Eu digo que é o gráfico 9. Y. R. Senhora IS. Aí vamos ter aqui uma curva positivamente inclinada. Outra curva também positivamente inclinada. Inclinação da BP é menor que a LM. Então, essa senhora aqui é a BP. Esta senhora aqui é a LM. A zero. Y0, perdão, e R0. Lembrando que aqui o câmbio é flutuante. Então, nós vamos efetuar a expansão monetária. Então, essa curva aqui, vou colocar um índice zero que eu não tinha colocado, a LM se desloca desta LM0 para uma nova curva que eu vou desenhar aqui, que eu vou chamar de LM1.
Ok. Então, nós temos um problema que a nova LM não corta IS e EBP no mesmo local. Né? O desenho não ficou muito bom, porque a LM vermelha nem está cortando a curva BP. Peço desculpas por isso, nas notas de aula não tem esse problema. Bom, o que vai acontecer aqui para restabelecer o equilíbrio? Vamos lembrar do seguinte. A variável alguém não, vai ser o alfa vai mudar? Não, o alfa é constante. Câmbio flexível, a variável de ajuste agora é o câmbio. Então, você pode interpretar o seguinte: o câmbio começa a mudar, ele puxa simultaneamente BP e S para onde? Para a direita ou para esquerda? O que iria acontecer? O truque aqui, se você for olhar, eu vou estender essa reta, linha pontilhada associada ao R0 assim. Lembre que, conforme a gente discutiu no tópico anterior, no tópico 8.2, o deslocamento da IS, devido a uma mudança na taxa de câmbio, é de menor magnitude que o deslocamento da BP, lembrando que eu estou falando de magnitude mensurada ao longo desse segmento pontilhado que aqui está. Então, se eu suponho que eu tentasse deslocar a IS, falasse, olha, a taxa de câmbio diminui de forma a puxar a IS para a esquerda. Fazer aqui em verde. Não. Isso aqui. Digamos que eu tenha falado, olha, tentativamente, vamos supor que o câmbio diminua, a IS vem para cá, e a BP teria que passar aqui. Aliás, ficou até mais fácil o argumento agora. Então vamos lá, todo mundo entendeu o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando dizer, olha, suponha que o câmbio diminua, de forma que a IS se desloca para a esquerda, conforme a nova IS seria essa curva verde decrescente. Eu precisaria que a BP passasse, perdão que eu tenho que mudar a inclinação, que a BP é menos inclinada que a LM, né? Desculpe. Eu precisaria que a BP passasse aqui, ó. Agora, veja só o que aconteceu. Eu joguei a IS para a esquerda e joguei a BP para a direita. Isso não pode acontecer. Por que, Alexandre? Porque para jogar a IS para a esquerda eu preciso de ΔE negativo, para jogar a BP para a direita eu preciso de ΔE positivo. Todo mundo entendeu o problema? Com essas retas verdes que eu aqui desenhei? Alguém quer perguntar? Alguma coisa? Então vamos lá. A solução aqui, o restabelecimento do equilíbrio não vai se dar com a IS indo para a esquerda. Porque levando a IS para a esquerda, você precisaria levar a BP para a direita e não tem uma única variação na taxa de câmbio que faça essas duas mágicas. A mágica tem que envolver deslocar as duas curvas, BP e S, na mesma direção. Porque quem vai estar fazendo o truque aqui vai ser a taxa de câmbio. Então, vamos ver agora o que aconteceria se a gente jogasse a IS para a esquerda. E aí tem, como eu disse, tem que lembrar da seção 8.2, onde a gente concluiu que o deslocamento da IS, até foi ilustrado no gráfico 2, se você olhar para o gráfico 2, o deslocamento da IS mensurado num eixo horizontal é de menor magnitude, por exemplo, ao longo da reta pontilhada associada ao R0, a taxa de juros R0, é de menor magnitude que o da BP. Então, eu vou fazer isso aqui, e para desenhar isso aqui, ter sucesso no desenho, o truque aqui é o seguinte: como você já sabe que a IS vai se deslocar menos que a BP, para que as coisas caibam no gráfico, você faz um pequeno deslocamento da IS,
E aí você conclui fazendo o deslocamento que você tem que fazer da BP. E aí você torce para que tudo tenha caído no lugar certinho. Vamos ver se acontece. E eu antecipo para os senhores que vai acontecer. Então, faça um pequeno deslocamento da IS como este que eu estou fazendo aqui. Chama essa curva aqui de S1. E agora eu completo os deslocamentos, completo entre aspas, fazendo com que a BP passe, corte a IS1 e a LM1. Passe cortando onde corte as duas curvas, IS1 e a LM1, no mesmo ponto que IS1 e a LM1 se cortam. Então, ou seja, que a BP passe exatamente aqui. Então, está aqui, ó. E essa aqui é a curva BP1. E aí eu chamo a atenção dos senhores. Vou tentar colocar aqui em verde. Deslocamento, entre aspas, horizontal da IS. Isso aqui. Deslocamento horizontal da BP. O pedacinho verde mais o pedaço preto. Então, o deslocamento da BP foi maior que o da LM, conforme prescrito na seção 8.2. Então, efetivamente, esse ponto onde tem a interseção das curvas vermelhas, IS1, LM1, BP1, eu estou chamando de A1, é um novo ponto de equilíbrio. Então, esse aqui é o Y1, e esse aqui é o R1. Permito agora, é o gráfico 9, né? 9? Ah, sim, é 9. Troquei a ordem, que na verdade o 7 e o 8, eles antes eu apresentava esses gráficos, ele discutiu o 7 e o 8 antes do 9, do 10 e do 11. Então, a ordem que os gráficos são apresentados está trocada. Nós pulamos realmente do 6 para o 9. E eu entendo que o gráfico que está ali no quadro é consistente com o que tem nas notas de aula. Das notas de aula, apesar de não ser colorido, no meu modo de ver, é superior, está mais bem desenhado do que esse do quadro. Mais uma vez, peço desculpas pela minha dificuldade em desenhar. Quando eu dava aula de verdade, no mundo real, os gráficos não eram tão ruins assim, senhores. Perguntas? Tem algum aluno aí? Eu acho que não. Tem, professor? Ah, obrigado. Então tá, eu acho que não há dúvidas. Obrigado. Quem respondeu? Eu. Perdão, quem? Duas pessoas, professor. Duas pessoas? Lucas. Não interessa quem foi. Não, vocês não querem se identificar, tudo bem. Vamos em frente. Chega de embaraçar teus alunos, Alexandre. Então, a gente atacou o gráfico 9. Ah, só que eu não queria ter apagado. Deixa ele aqui ainda. Tá? Vamos ver a discussão que tem depois. Ver gráfico 9. Aí tem uma discussão ali. A 0 é o equilíbrio inicial, LM vai para a direita, IS e BP se deslocam para a direita. Quando a gente estava discutindo, eu mostrei porque que o deslocamento não podia ser IS para a esquerda. O A1 é o equilíbrio final. E eu chamei a atenção que a gente está utilizando o resultado discutido, apresentado na seção 8.2, aquele que a IS se desloca relativamente menos, quando você olha ao longo da reta pontilhada associada ao R0 do que a BP. E aí eu digo, esse resultado não depende. Ou seja, que resultado? Vamos lá, é esse aqui. Você concluiu que, olhando para o gráfico, esse sujeito caiu, o R caiu, o Y aumentou, e você também conclui que o E aumentou, porque as duas curvas, IS e BP, foram para a direita. Esse resultado não depende das inclinações das curvas ILM e BP. Não vou fazer aqui. Eu estou dizendo, se você fosse fazer o mesmo exercício, colocasse a LM menos inclinada do que a BP, você ia chegar na mesma conclusão. Delta R negativo, delta Y positivo, delta E positivo. Aí eu chamo a atenção. Como podemos garantir que um mesmo delta E fará com que a IS e BP se desloque até a nova curva LM? Então, vamos lá. Depois que alguém olha para esse gráfico, alguém pode ficar, peraí, Alexandre, eu estou com uma dúvida aqui. Você restabeleceu o equilíbrio aí no ponto 1 com uma mudança no E, mas como é que eu posso ter certeza que eu vou achar um delta E que coloca as duas curvas BP e LM1 no ponto 1, ou seja, que você consegue achar uma
mudança no E que faz com que as duas curvas se desloquem da maneira que eu gostaria. Então, peço que os senhores deem uma olhadinha no gráfico 10 das notas de aula. Tá? É um esboço, é como se fosse um zoom da situação que nós estamos discutindo. Sendo que a curva X, o que eu chamei, ali onde você tem a interseção entre BP e S, seria o ponto A0, tá legal? E a curva LM que está aparecendo no gráfico 10 seria a curva LM1. E aquele ponto que eu estou chamando de XE seria o ponto A0. Então, o que você for olhar aqui, o que eu escrevi aqui de manual? Desculpa. Eu digo, olha, tem um truque. Seja XE, ou seja, olhando para o gráfico, o ponto no qual ES e BP se cruzam. À medida que o E cresce, o XE se desloca para a direita. Tá legal? Mas olhando para o gráfico, tá certo? O novo equilíbrio vai ter que ficar entre os pontos que eu chamei de X1 e X2. Quem é X2? É o cruzamento da curva IS com a LM, ou seja, SS seria IS0, LM é LM1, e abaixo, tem que ficar acima do X2 e abaixo do X1. Por quê? Eu vou dizer aqui o seguinte para os senhores. Suponha que o equilíbrio fosse acontecer no ponto X2. O que estaria acontecendo, olhando para o gráfico 10, você estaria deslocando exclusivamente a curva BP. Pensa o seguinte, olhando para o gráfico 10, para você atingir um equilíbrio no ponto X2, você precisaria deslocar a BP até ela te cortar ISLM no ponto X2. E para você atingir o equilíbrio no ponto X1, você precisaria que a BP e a IS se deslocassem de forma a se cortarem justamente no ponto X1. Teria um problema no ponto X1, que o deslocamento horizontal de IS e BP seria da mesma magnitude. Quando agora, olhando aqui para esse gráfico, aí vocês podem depois fazer, usando régua, somente quando você faz com que a IS e a BP se cruzem entre X1 e X2, que você tem a condição da... Posso até tentar fazer aqui. Eu estou dizendo aqui o seguinte, vou dar um zoom aqui. Tem isso aqui seria o que eu chamei de BP, isso aqui seria o que eu chamei de S, isso aqui é o que eu chamei de LM, então esse aqui é o tal X2, isso aqui é o X1, isso aqui seria o XE, X de M, desculpe. E aqui é a linha pontilhada. Por exemplo, faz um deslocamento modesto da IS. Não, só que lá em cima não é X2, não. O ponto X2 é ao longo da reta pontilhada horizontal, na interseção da reta pontilhada horizontal com a LM. Vou marcar aqui. X2 fica aqui. Somente quando você tem aí uma nova IS passando por aqui, uma nova BP passando por aqui, você satisfaz a condição de que o deslocamento da BP mensurado no eixo horizontal é maior do que o deslocamento da IS, tá? Porque se as duas se cortassem exatamente aqui, ó, no ponto X2, o deslocamento seria da mesma magnitude. E um deslocamento acima, aí seria o contrário. Se elas se cortassem, por exemplo, aqui, você teria IS passando aqui e a BP passando aqui. Aí você olha o deslocamento... desculpe, não é isso que eu quis, não. Se elas cortassem aqui, né? Você teria o deslocamento da BP pequenininho, se a BP passasse aqui, um deslocamento da BP pequenininho, e o deslocamento, só essa distânciazinha aqui, e o deslocamento da IS, tudo isso aqui. Então, não dá. O pessoal pode mexer com esse gráfico bastante,
e ela vai concluir que aquela discussão que a gente teve na sessão 8.2 implica que, então, que o equilíbrio tem que acontecer nesse ponto aqui, e o que então acontece é que se as duas curvas se deslocassem pela mesma magnitude, à medida que o E avançasse, o X, a interseção entre S e LM, viria se deslocando ao longo da linha pontilhada. Mas como a IS se desloca menos, você pode imaginar o seguinte, à medida que o E vai aumentando, a interseção entre IS e BP vai se deslocando por aqui, até, por exemplo, chegar aqui no ponto que eu marquei. Perguntas sobre esse tópico, senhores? Então, a gente agora vai fazer um exercíciozinho de expansão fiscal. Eu vou aumentar o G, vou dizer que o M e o T de tatu permanecem constantes. Não sei por quê eu disse que o T permanece constante. Não, vamos ver se salva dessa hipótese. Então, vamos fazer uma expansão fiscal. E vou colocar a hipótese que a inclinação da curva BP é maior do que a da LM. Então, agora vamos estar discutindo aqui o gráfico 11. Y. R. E a inclinação da BP é maior do que a LM. Então, vamos lá. IS. Vai ser IS 0, porque vai ter uma expansão fiscal, não é isso? Uma curva positivamente inclinada. Outra curva positivamente inclinada. BP é maior que LM, então essa aqui é BP. Essa aqui é a LM. Não vou numerar essas duas, que eu não sei quem é que vai se deslocar. Então vamos aguardar um pouco. Vou chamar esse ponto aqui de A0. Vou chamar isso aqui de, como começou a usar o de Y0, com a taxa de R0. A0, conforme a noção que a gente tem adotado, é o equilíbrio inicial. Bom, então a gente vai efetuar uma expansão fiscal. Vou dar uma olhada aqui nas notas de aula, para conferir. Sim, eu vou fazer um grande deslocamento na IS. E eu vou chamar essa curva aqui de IS2, porque vai ter uma mudança na taxa de câmbio. Então a IS não vai ficar parada nessa nova posição. Então, deslocamento de IS0 para IS2 foi a política fiscal. Agora a gente precisa restabelecer o equilíbrio, tá certo? E como é que esse equilíbrio vai se dar? A gente precisa que a IS e a BP cortem a LM, estão mantendo o M constante. A LM não vai se deslocar, então quando a gente colocar a BP vai se deslocar, chama aqui de BP0. Ok? E então a gente precisa de partindo dessas, agora as curvas de elevador são IS2 e BP0. Olhando para esse ponto aqui, a gente precisamos deslocar essa interseção de forma que a interseção aconteça em cima da LM. Então, o que a gente faz? Faz um pequeno deslocamento na IS, no gráfico 11 está exatamente assim. Vou fazer agora em vermelho. Então, deslocamento de IS2 para IS1, uma mudança endógena no câmbio. O câmbio aumentou. E dizendo que a BP passa exatamente aqui. Chamar esse ponto aqui de A2. Mas antes de chamar de A2, vou conferir uma coisa. Será que o deslocamento horizontal da BP é menor do que o da IS? A gente olha, lembra, a gente estava partindo de a mudança de câmbio se dá quando a curva IS era IS2 e a BP BP0. Então a gente olha para essa interseção aqui. Deslocamento da IS é esse
pedacinho aqui, da BP daqui até aqui. Então, realmente, o deslocamento da BP, que você mensura naquela linha pontilhada, que eu acabei de apagar, é maior. Então, está tudo ok. Então, nós temos um equilíbrio aqui no ponto. Nesse ponto aqui, deixa eu voltar para o vermelho, desculpe. Eu vou chamar de A1. Aí a gente tem, então, produto Y1, taxa de juros R1. Perguntas até aqui, senhores? Professor, tem como você explicar de novo por que a BP tem que se deslocar mais do que a IS? É a discussão que a gente teve na sessão 8.2. Peço que o senhor abra suas notas de aula. Tópico 2. Ok? A resposta é um pouco longa. Basicamente, a gente teve essa sessão 8.2 só para discutir isso aqui. E a gente trabalhou nisso com o gráfico 2, ok? Então, a gente teve uma explicação longa. Então, agora, neste momento, eu acho que a sugestão é que peço que o senhor aceite que ela tem que se deslocar mais, aí se no final da aula você pode me perguntar, eu digo como é que a gente chegou a essa conclusão, tá ok? Mas não sei se você está lembrado, faz essa discussão aqui na sessão 8.2. Tá legal? Aí, se por acaso o senhor não estava na aula, eu recomendo que dê uma olhada no vídeo no YouTube também. Ok? A resposta é bem longa. Mais perguntas, senhores? Bom, por que teve esse efeito do câmbio? Oi? Perdi essa parte da explicação. Por que ES-TIL se moveu para ES1? Câmbio. Não, Então, IS0 para IS-TIL, política fiscal. IS-TIL para IS1 e BP0, BP1, variação no E. Delta E positivo. Tá? Aí a sua pergunta é por que isso acontece? Isso. Vamos lá. Se não acontecesse, não teria equilíbrio, tá legal? Se não tivesse aquelas duas curvas vermelhas ali no gráfico, você olhava, aí não tem como você achar um equilíbrio se as curvas são IS-TIL, LM e BP0. Ok, dito isso, a LM não vai mudar, que por hipótese o M está fixo. O Banco Central sentou em cima da oferta de moeda. Então sobra. E o alfa muda. Por hipótese, o alfa está fixo também. Tá? Se o alfa mudasse, você poderia deixar a IS parada e mexer só com alfa. Então o alfa está fixo também. Qual é a variável que sobrou para fazer ajuste? É o câmbio, até porque a gente está com câmbio flutuante. Então o câmbio, que é uma variável de equilíbrio, ele se modifica para deslocar aquelas duas curvas, tá legal? Aí você pode tentar pensar em algum mecanismo que fizesse que criasse uma pressão para que o câmbio desvalorizasse. No momento, eu não tenho a resposta de cabeça aqui. Posso tentar achar uma aqui no quadro. Espera só um minuto. Essas três coisas acontecem. Elevação da taxa de juros, do produto e do câmbio. Por exemplo, se a gente ficasse num ponto como... Olha aqui para a interseção IS-TIL com LM, tá? O que estaria... Olha para isso aqui. Porque eu preciso assim, se o produto fosse esse que eu vou chamar aqui de YTIL, para ter equilíbrio no BP, você precisaria da taxa de juros estar aqui nesse patamar aqui, tá certo? Então, você está dizendo o seguinte, a taxa de juros está relativamente baixa, tem um ingresso relativamente baixo de capital para o que seria necessário para ter equilíbrio no país. Você pode ter esse ingresso relativamente baixo, isso significa saída de capital. Isso pressiona a moeda doméstica a se desvalorizar, tá legal? Ok? Mas, como eu tinha falado aqui, eu não vou estar pedindo o mecanismo de ajuste, não. Já tem bastante trabalho para identificar a curva, corretamente a curva que se desloca. Mais perguntas, senhores? Mais perguntas? Não? Então, deixa eu ver o que a gente escreveu aqui nas notas de aula.
Estamos na página 5. ΔG é positivo, o M e o T permaneceram constantes. Inclinação da curva BP maior do que a da curva LM, isso a gente já fez o desenho dessa forma. Esse é o gráfico 11. E só conferir. Agora tem um pouquinho mais de coisas no gráfico, no quadro, do que tem nas notas de aula, porque a pedido de uns alunos eu adicionei alguns comentários. Para tirar uma dúvida de um aluno, eu desenhei aqueles valores que eu chamei de R-til e Y-til. Bom. Então, vamos lá. Equilíbrio inicial, a gente já discutiu. Resultado, elevação no R, no Y, no E. Elevação no R, a gente é só olhar para o gráfico. No Y, só olhar para o gráfico. ΔE por conta do deslocamento. ΔE positivo, por conta do deslocamento de S e BP para a direita. Eu não vou fazer, eu digo que nesse exercício aqui, o sinal do ΔE depende das inclinações da LM e BP. Qual das duas é mais inclinada? Isso quer dizer o seguinte, se você mudar essa hipótese sobre qual, se chamasse essa curva aqui de LM, essa aqui de BP0, e refizesse o exercício, você ia chegar à conclusão que o ΔE era negativo. Perguntas até aqui. Então, temos 25 minutos. Eu imagino que a gente precisa de 15 minutos para discutir o tópico 8.5, e aí vão sobrar um tempo ainda para a gente tirar dúvidas. Então, o caso da curva BP vertical. É um caso interessante. Vamos lá. 8.5. BP vertical. Assuma que a curva BP é vertical. Nesse caso, é o caso que o K não depende de R. Se você for... um caso limite, BP horizontal, o K é muito... perfeita unidade de capital, o K é muito sensível ao R. O outro caso limite é que o K não depende de R. Então, você pode até observar e entender o seguinte... Seja R igual a R0 ou R igual a R1, você somente equilibra o produto com esse produto que eu vou chamar aqui de Y chapéu. Tá? Você mexe e aumenta, diminui a taxa de juros, você está dizendo que nada acontece. Você continua com... Se o produto está no patamar Y chapéu, eu peço que os senhores olhem para o gráfico. Eu estou dizendo o seguinte, à medida que quando eu caminho, por exemplo, olhando para esses dois pontos que eu vou marcar aqui, passando do ponto inferior para o ponto superior, você está dizendo o seguinte, eu mantive o Y no meu patamar, o Z, consequentemente, isso aqui ficou constante, o alfa não está mudando, porque mudança no alfa deslocaria a curva, ou seja, ao longo de uma curva BP, o alfa não muda, consequentemente, o K não pode mudar. Mas dizer que quando você passa daqui para cá, o K não muda, você está dizendo, então, que o K também está constante. Ou seja, que, na verdade, o K não é função de R, não depende da taxa de juros. O K é uma constante. Ok? Então, BP vertical, K é exógeno e não é afetado pela taxa de juros. É essa a ideia geral da curva BP vertical. Bom, então, que situações poderiam acontecer? Total controle de movimento de capitais. Por exemplo, nem na Coreia do Norte isso vai acontecer, mas supõe que existe, que o Helmet aqui na Coreia do Norte, o Kim Jong-il, não lembro se um desses Kims, o atual, controla lá perfeitamente tudo que todos os coreanos fazem, então ele tem... E diz, ninguém pode entrar e sair com dólar ou ativos aqui do meu país. Pronto, perfeito controle de movimento de capitais. Outra situação de crise como a da dívida externa de 1982. Que em 1982 o México decretou moratória, em seguida a Argentina decretou moratória, e depois o Brasil, e houve uma perda. Os países da América Latina e outros países do terceiro mundo perderam acesso ao mercado financeiro de capitais. Então, eles podiam subir e descer suas taxas de juros, isso não impactar o ingresso de recursos. Então, essa ideia de que o K não depende de R
ilustra por melhor você tomar a situação limite como a da crise de 1982. Então, vamos fazer aqui um exercício rápido, vai ser ilustrado com o gráfico 7, de expansão monetária. Quando a BP é vertical. Y, R, BP. Mais esse ponto aqui de A0. Então, o que acontece? Acontece uma expansão monetária, a curva LM vai para a direita. Esse gráfico aqui não ficou muito bom, não. Deve ter colocado a LM mais alta, paciência. Tá agora com isso, nós vai perder muito tempo. A LM se desloca dessa forma, e aí, como que a gente pode restabelecer o equilíbrio? Ou você mexe com a política fiscal, eu vou assumir que isso não vai acontecer, ou seja, a IAS se deslocar para essa posição, realiza uma correção fiscal, ou você permite que a BP se desloque para a direita, que é o que está sendo feito aqui. Y1. Então, temos aqui a taxa de juros R1, produto, produto Y, isso aqui é o ponto A1. Então, vamos... e aqui estamos assumindo que é ΔM positivo, como eu disse, expansão monetária ou é fixo. Então, o que aconteceu é que, como a BP foi para a direita, houve um delta alfa negativo. O Banco Central passa a perder reservas mais rapidamente. Tem uma queda na taxa de juros e uma elevação no produto. Então, essa contrapartida da elevação para o produto, sob o ponto de vista do governo, é que o Banco Central passa a perder reservas. E, literalmente, perdendo só assunto. A situação da BP ser vertical é que o Banco Central tem dificuldade em ter acesso a recursos no exterior. Se conseguir, seria só junto ao FMI, não conseguiria com bancos privados. Tá? E aqui a gente tem um problema de sustentabilidade do balanço de pagamentos. Por quê? Com a elevação do Z, o Y caiu. E está acontecendo, o K não mudou, e o Banco Central está perdendo reservas mais rapidamente. Tá? Ups, não queria fazer isso. Bom, agora eu discuto aqui o que aconteceria com uma expansão fiscal, no mesmo contexto, mas não tem um gráfico. Não tem gráfico. Nas notas de aula, a gente desenha um aqui agora. Então, esse aqui da expansão fiscal, por exemplo, ΔG positivo, parte de uma situação semelhante. Y, R, BP, IS0 e uma LM. Está aqui o equilíbrio inicial. E agora o nosso Banco Central, nosso Tesouro, aumenta os gastos. Então a IS se desloca para a direita. O que precisaria acontecer para restabelecer o equilíbrio? Ou uma contração monetária,
seria um caminho para restabelecer o equilíbrio. Seria o delta, que eu mencionei que era o delta M menor que zero. Outro caminho, fazer a BP passar por aqui. Isso seria aceitando que o Banco Central passasse a perder reservas mais rapidamente, que nem o exercício que a gente acabou de discutir. A terceira opção seria desvalorizar o câmbio, que isso faria com que IS e BP se deslocassem simultaneamente. Então, você teria um novo deslocamento da IS, por exemplo, para cá, e a BP se deslocando dessa forma aqui. Tá? Aí você atingiria, então, um equilíbrio por exemplo, nesse ponto aqui. Observando que isso aqui satisfaz a condição de que o deslocamento horizontal da IS é menor que o da BP. O da IS é esse pedaço aqui, o da BP é tudo isso aqui. Então, vou apagar tudo em verde aqui, não quero nada. Então, conforme colocado nas notas de aula, nesse exercício aqui, depois que você está na situação em equilíbrio no ponto a zero, efetuada a expansão fiscal, ou se realiza uma contração monetária, ou se permite que o Banco Central passe contração monetária, a LM vai para a esquerda, ou permite que o Banco Central passe a perder reservas mais rapidamente, deslocaria a BP para a direita, ou realiza uma desvalorização no E. E com isso, a gente vai discutir aqui rapidamente o último tópico. A última bolotinha dessa página é o seguinte: considere a situação de uma economia com câmbio fixo no patamar E barra e mobilidade de capital perfeita ou imperfeita, que está em equilíbrio de longo prazo. O país se defronta com um sudden stop. O que é o sudden stop? Sudden stop é uma redução súbita no ingresso de capitais. O exemplo claro disso é a crise da dívida externa de 82. Então, a ideia é assim: tinha um país que estava numa certa situação, recebia dinheiro do empréstimo do exterior, também tinha capital entrando e saindo do país, mas, de repente, alguma coisa acontece, capital para de fluir do país e pode até ser retirada de capital do país, os investidores saem correndo do país. Então, o sudden stop é uma situação desse tipo. E aí eu peço que os senhores deem uma olhada no gráfico 8. Eu acho que eu não vou desenhar. Então, o ponto a zero é o equilíbrio inicial. E aí, no sudden... Não, talvez uma parte ali eu queira desenhar, pelo menos. Eu vou fazer um rascunho aqui. Só para deixar um ponto claro. Suponha que a BP está aqui. Esse aqui seria o ponto a zero. Não estou desenhando as outras curvas. E aqui está a taxa de juros R0. Observem que eu desloquei a BP daqui para cá. Uma coisa desse tipo, que tem ali no gráfico 8, tá certo? Isso aqui é um rascunho do gráfico 8. Se você for pensar, estritamente falando, dizer que a BP saiu daquela situação como BP0, poderia até ser horizontal. E se transformou em vertical, poderia acontecer com uma mera rotação dela. Como isso aqui, por exemplo, a BP, deixa eu chamar isso aqui de BP1 linha, tá? Que não tem no gráfico essa. Então, isso aqui, olha, simplesmente a BP fez esse movimento. A BP0 poderia até ser horizontal, simplesmente fez esse movimento, mas está passando aí no ponto a zero. Isso não ilustra, essa reta vermelha não ilustraria bem o que aconteceu em 1982. Por quê? Peço que os senhores olhem para a expressão do balanço de pagamentos. E aqui embaixo nós temos o valor Y0, tá? Associado ao ponto a zero. Ora, depois supõe que a BP saísse de BP0 para BP1 linha. O que teria acontecido com Y? Nada, permaneceria no patamar Y0.
então o Z não mudaria, porque não estamos mudando o Q, nem o Y asterisco. O alfa não teria mudado. O que a gente poderia dizer sobre o K, então? Também não teria mudado, né? Então, a conclusão, um deslocamento de BP0 para BP1 em linhas, está definindo o seguinte: o valor do K não mudou e agora apenas o K não mais depende da taxa de juros. Não faz muito sentido isso. Então, para você dizer que o que ilustra a situação realmente como de 1982 é que, além da rotação da BP, ela vai para a esquerda, conforme a gente tem no gráfico 8. E aí, então, peço que os senhores olhem para o gráfico 8. Quais são as opções de política econômica? A gente estava na situação A0. A gente poderia, por exemplo, restabelecer o equilíbrio em A1. Como isso iria acontecer? Mantenho o G, o T e o E constantes e permite que ocorra uma queda no M, ou seja, efetua uma mega contração monetária para deslocar a LM para a esquerda de forma a cortar a BP, BP1 e S no ponto A1. Ok? Perguntas? Outro. Ponto A1 linha, que está lá embaixo, é na interseção da LM com a BP1. Fazer um ajuste fiscal, um mega ajuste fiscal. Faz um mega ajuste fiscal e traz a IS, faz com que a IS passe exatamente no ponto A1 linha. Então, nesse caso, LM e BP1 se deslocam e IS se desloca. Ponto A0 envolveria. Eu quero restabelecer o equilíbrio no A0, ou seja, não mudar o equilíbrio. Apesar do choque do sudden stop, tentar manter o PIB no mesmo patamar. Manteria o M constante. Eu precisaria desvalorizar a moeda doméstica. Com isso, essa desvalorização da moeda doméstica ia deslocar a BP1 vertical, ela continuaria vertical, de forma a ela passasse exatamente no ponto A0. Em seguida, só que essa desvalorização cambial também ia jogar IS lá para a direita. Aí depois eu teria que efetuar o ajuste fiscal para trazer a IS de volta para a posição onde ela estava. Tá certo? Nesse caso, LM e S não se desloca, BP se desloca, sendo que da IS tem um truque. O câmbio a desloca para a direita ou o ajuste fiscal atrás para a esquerda. Quarta opção. Alguma combinação dessas duas alternativas. Por exemplo, poderia colocar num ponto entre o A1 e o A' ao longo da PP1. Seria uma combinação de contração monetária e contração fiscal. Poderia colocar num ponto dentro do triângulo definido por A0, A1 e A1', e seria a combinação das três alternativas, tá? Mas, se for olhar, o fato é que, de um jeito ou de outro, você tem ou contração monetária ou contração fiscal, tá? E a menos que você consiga essa mágica de jogar a BP para a direita, com desvalorização cambial, jogar a IS para a direita, com a desvalorização cambial, e trazê-la de volta com a contração fiscal, que é sempre contração fiscal, os governos não gostam, você vai ter uma queda de produto. E, na visão de alguns autores, isso ilustra o que aconteceu em 1980. Um gráfico como esse, o gráfico 8, ilustraria os dilemas de política econômica que os países da América Latina e outros países envolvidos se defrontaram em 1982. O que eu estou dizendo? Com o choque do... agora na última página 7. Com o choque do petróleo em 1974, Brasil e outros países latino-americanos passaram a ter um déficit em conta corrente mais elevado. Ou seja, eles passaram a se endividar mais rapidamente. Teve o choque do petróleo, o Brasil era importador de petróleo, o Brasil passou a importar muito mais em termos de valor, pode interpretar assim, manteve a quantidade de petróleo que importava constante e passou a se endividar mais para financiar essas importações adicionais. E em 81, os Estados Unidos apertou a sua política monetária e a taxa de juros subiu bastante. E por causa do Brasil, foi uma combinação de uma dívida externa elevada, que era uma dívida com taxa de juros flutuante. A cada 2, 3 meses havia uma mudança na taxa de juros. E agora a taxa de juros do mercado subiu, toda a dívida externa do Brasil passou a ter... Ficou mais caro carregar aquela dívida. Brasil e outros países, México, Argentina. Então, o México decretou moratória em agosto de 82,
Em seguida, México, Argentina, Chile e Brasil também, se não decretaram moratória, tiveram que pelo menos renegociar suas dívidas externas. E ocorreu o chamado Sudden Stop, afetou toda a América Latina. E eu dou aqui no finalzinho o que aconteceu com o PIB do Brasil. Cresceu 9,2% em 80, bom, excelente crescimento. Caiu 4,3% em 81 com a crise. Caiu, não cresceu um pouquinho de nada, 0,8% em 82, mas permaneceu constante. E caiu mais 2,9% em 83. Foi uma recessão muito, muito dura, a de 81, 82 e 83. Foi um período difícil para a economia brasileira. Perguntas, senhores? Sobre isso aqui, não? Então, isso encerra a matéria da prova e a gente tem duas opções. Como eu disse, eu posso ficar um pouco mais hoje, não tem problema nenhum, para tirar dúvidas. Eu posso começar a tirar dúvida dos senhores agora, ou posso fazer um exercício da lista 8, é lista 8, né? E aí tiro dúvidas. O que vocês preferem? Exercício. Vou fazer um exercício. É. Vou fazer um exercício da lista 8, então. Vamos lá, vou fazer o primeiro. Economia Internacional, PLE, PDF no website, lista 8, exercício 1. O L8Q1. Economia está no regime de câmbio fixo. O governo implementa uma política fiscal expansionista e mantém o alfa constante. Utilize o modelo ISLMBP para discutir os impactos de tal política sobre Y, R, Z, K e M. Sobre todas essas variáveis ali. Então vamos lá. Y, R, IS, política fiscal de expansão, então a IS vai se deslocar. LM e BP. Eu tenho que fazer alguma hipótese sobre a LM e a BP. Não me lembro de cabeça. Deixa eu ver só aqui rapidamente no gabarito o que eu assumi inicialmente. Eu assumi que a BP era menor. A inclinação da BP era menor. Foi o hipótese padrão aqui. Então, BP e LM. Ponto A0, Y0, R0. Então, a gente está fazendo uma política fiscal expansionista, ou seja, a curva IS se desloca para a direita. Está dito ali que é câmbio fixo, o alfa está constante. A variável de ajuste é o M. Então, a BP tem que passar... BP não, a LM vai ter que passar aqui, né? Então, essa aqui é a curva LM1, e convém que o index é a primeira, que eu não tinha colocado em índice nenhum. Essa aqui era LM0, então. Então, surge um novo equilíbrio, se dá nesse ponto que eu vou chamar de A1, Y1, R1, tá? Aí eu pergunto, o que acontece com as seguintes variáveis? Y, olhando para o gráfico, delta Y positivo. R, olhando para o gráfico, positivo. Z, eu não sei. K, aumenta. K aumenta. M, por que o K aumenta? Porque o R aumentou, tá legal? O M aumenta por conta do deslocamento da LM.
E o Z? O Z tem que lembrar do seguinte, ele depende do Q, do Y asterisco. O Q não muda, então com câmbio fixo. Então esse camarada não mudou, esse aqui não mudou, o Y aumentou, então delta Z é negativo. Ok? Então vou agora olhar o gabarito. Peço que os senhores olhem o gabarito. Então eu digo, a curva é IS se desloca para a direita devido à expansão fiscal. Como o alfa está fixo, o novo equilíbrio ocorrerá na interseção da nova IS com a BP. Qual BP? Só tem uma. Da nova IS, essa em vermelho, né? A curva LM se deslocará endogenamente. Você deveria estar apto a explicar a razão para a LM se deslocar. E aqui para a navegadora. Basicamente, o M a LM se deslocou porque o M aumentou. É essa a explicação. Não estou pedindo que entrou capital, entraria capital, não. Só dizer, a LM se deslocou porque o Banco Central tem que permitir que o M se ajuste de forma a restabelecer o equilíbrio. Conclusão, justificativa entre colchetes. Delta Y positivo, você vê no gráfico. Delta R positivo, você vê no gráfico. Delta Z negativo, aí eu coloquei esse colchete. Delta Y maior que zero. E eu estou falando, então, quando eu falo assim, delta Y maior que zero, eu estou falando dessa expressão que está aqui no quadro. Né? Delta K positivo, devido ao fato do delta R ser positivo. Delta M positivo. Você vê no gráfico. E tem um delta M entre parênteses. Agora vamos ver na próxima página o que eu disse. Um delta M negativo entre parênteses. É que aí mudaria o valor do delta M se a gente mudasse a hipótese sobre as inclinações de BP e LM. Então, vamos lá. Virando a próxima página, eu digo assim, terminando a página 1, está assim, delta M positivo, entre parênteses, delta M negativo, entre colchetes na página seguinte, deslocamento da LM. Lembra? A justificativa está entre colchetes. Então, o delta M acontece, você sabe que ele aconteceu por conta do deslocamento da LM. E aí eu coloco assim, se a inclinação da curva BP for menor, entre parênteses, maior que a inclinação da curva LM. Então, a menos que eu tenha me enrolado no gabarito, a única coisa que muda nesse exercício, e aí convém que o aluno se certifique, é isso aqui. É só isso aqui que aparece entre parênteses, tá? Então, vamos lá, estou dizendo o seguinte, aparece isso aqui. No gabarito. Então, se eu tivesse um delta Y positivo com delta Y negativo entre parênteses, então aqui o delta Y também dependeria das inclinações. O gabarito está todo nesse formato. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, por exemplo, se alguém aproveitar e olhar o gabarito 2, da questão 2, na antepenúltima linha à direita, está assim, delta alfa positivo, entre parênteses, delta alfa negativo. Então, é que esse aí, o alfa, o sinal do delta alfa depende das inclinações de BP e LM. Ok? Sempre o menor está fora do parênteses, maior entre parênteses. Eu tenho essa conversão em toda esta lista aqui, se não me falha a memória. Então, professor, no caso... Opa. Pode falar. Então, no caso de um possível exercício da prova nessa lista, caso você não bote nenhuma hipótese, teoricamente são duas respostas. Né? Uma se a BP for mais inclinada do que a LM, outra se a BP for menos inclinada que a LM. Então, por exemplo, se caísse a questão 1 exatamente do jeito que está na lista, você teria que fazer esse gráfico, está no quadro, explicar o gráfico, e a resposta perfeita envolveria refazer o gráfico todo, ou seja, fazer um segundo gráfico com a hipótese diferente, com uma nova explicação. Aí tem um problema, lembrando. Às vezes não dá, se não que caísse isso, não vai dar tempo. Aí você, faz o primeiro perfeito, aí você coloca ali, para o outro não está dando tempo, você escreve. Tendo em vista a restrição de tempo, não dá tempo, você coloca, tendo em vista a restrição de tempo, o caso da LM com a inclinação menor que a da BP, eu estou fazendo só o esboço do gráfico aqui. E eu, olhando, eu vejo que a única diferença é essa aqui, tá? Seria um caminho. Ok?
Mas foi uma boa pergunta. Obrigado, e acho que alguém tinha perguntado isso hoje, mais cedo. Mais perguntas, senhores? Então, o que os senhores têm que fazer, uma das coisas é resolver essa lista 8. A gente tem um encontro segunda-feira, não esqueçam, obviamente, opcional para tirar dúvidas. Está marcado às 6 da tarde, não é isso? Não é isso? Sim, sim. Sim, segunda-feira, 6 da tarde. Então, agora, posso também tirar dúvidas agora. Alguém quer fazer pergunta? Não? Listas Professor, anteriores. Fala. eu tenho uma dúvida da lista 7. Questão 2 é no gabarito, no caso. É a última coisinha que Eu fala. posso terminar do gabarito. Quem está falando, por favor? Epa, É o David. Não, acho que tá certo o gabarito. Eu que não entendi. vamos ver, ou você não entendeu, o gabarito está errado. Uma vez uma aluna disse que era impossível o gabarito estar errado. Como, jovem? Não sei quando onde a moça tirou aquela ideia. Acho que é. Penúltima linha, praticamente, do gabarito. Vocês são meio radicais, ou vocês odeiam os professores, ou acham que eles são deuses infalíveis. Vai um pouco nessa direção. Lista 7, né? Já consegui abrir aqui. Por questão? Questão 2. 2. Aí a última parte do gabarito. Só ver. Considera uma pequena economia aberta, a oferta que curto prazo é positivamente inclinada, um modelo ESLM, BP. Tá. Aí na última, você diz a última parte do gabarito. Isso. O sinal do delta é? Não. É tipo isso, porque eu não entendi, por exemplo. Começa assim, como a variação do y menor que 0 e o y do exterior permanece constante, podemos concluir que é preciso que ocorra um decréscimo em Q. Essa parte eu não entendi. Deixa eu botar, primeiro, arrastar isso aqui para a esquerda. Deixa eu botar aqui o gráfico. Quase ainda está aparecendo aí para vocês, não tá? Sim ou não? Vocês ainda estão vendo o quadro? Sim. Está o quadro em branco só. Isso, tá branco, mas tudo bem, ele está aí ainda. Ok, eu pensei que poderia ter fechado. O que acontece aqui é o seguinte, eu digo, olha, escreve isso aqui. Só mudar a cor, que eu estou com vermelho. Isso aqui vem da definição de produto. Inclusive, esse truque tem que ser usado em alguns momentos na lista 8. Tá? Então, vamos lá. Só me diga o seguinte, o que aconteceu com o Y aqui, que eu não lembro? Tem uma queda no Y, não é? Isso, ele é menor do que o do exterior. Não é que ele é menor que o... Não, é delta Y negativo. A gente teve um delta Y negativo, é isso. Veja bem, teve um delta Y negativo. Você sabe que o Y caindo, o C cai também, tá ok? Mas aí convém lembrar que a proporção marginal a consumir é menor do que 1. Então o consumo cai menos do que o PIB. Por exemplo, se o PIB caiu 50, o PIB cai 30. Então aquela diferença Y menos C também cai. Então você sabe que isso aqui decresceu, ok? A taxa de juros não mudou, então isso aqui ficou no mesmo patamar. É política fiscal? Não, né? O exercício aqui é de política monetária, não é isso? Exatamente, redução em M, ou seja, a política fiscal. Esse camarada não mudou. Então você sabe que este senhor aqui caiu. Tá certo? Então a gente tem, como Y menos C caiu, o I e o G estão constantes, a gente pode concluir que o Z de zebra caiu. Então, agora que a gente sabe que o Z caiu, a gente vem para cá e olha para isso aqui. Este senhor aqui está constante. Este aqui, que a gente fez no gráfico, a gente sabe que caiu. Como o valor do Z está caindo, observe o seguinte, quando o Y cai, isso puxa o Z para cima, tá certo?
Então, o que eu marquei até agora, a segunda linha, estaria puxando Z para cima, que é a queda do Y. O Q tem que variar de forma a puxar o Z para puxar o Z para baixo. Tá ok? Estou falando corretamente? Vamos lá. Para cima, né? O Q tem que variar ou não? Vamos lá, que o Z está caindo. O Y caindo, ele está puxando o Z para cima. Que a relação entre o... É que eu botei a seta errada aqui, desculpe. Essa seta aqui que eu coloquei está errada. É verdade, verdade. Não. Perdão, desculpa. Melhor, vamos tirar essa seta aqui, por enquanto. Essa queda no Y, ela puxa o Z para cima. Mas a gente sabe que o Z caiu. Então tem que o Q variar de forma a puxar o Z para baixo, que o Y está puxando o Z para cima. E que tipo de variação no Z puxa? Que tipo de variação no Q puxa o Z para baixo? É um delta Q menor que zero, tá legal? E como Q é igual a E, P asterisco sobre P, eu preciso, então, do delta E negativo. Tá certo? Beleza. Não, só que não acabou ainda. Eu, implicitamente, nesse meu último comentário, eu assumi que o P estava constante. Tem que observar que eu observo... Tem mais aqui, ó. Eu preciso que o Q caia. Mas, pela análise gráfica, a gente tinha que o Q de queijo cai, o preço, nível de preços caindo. Então, eu estaria puxando o Q para cima. Então, agora que eu concluo que o E cai, ok? Tá certo? É bem chatinho. Vários passos nesse exercício aqui, ok? Tá respondido? Beleza. Entendi. Obrigado. Perguntas, senhores? Mais perguntas? Não temos? Nas notas de aula, na lista 8, em alguns momentos vão ter que usar isso aqui para chegar à conclusão do que acontece com Z. Tem lá no gabarito uma discussão, mas gira em torno dela. Olhar para isso, particularmente com câmbio flutuante, é comum você ter que olhar para a composição do produto. Perguntas? Não? Então, senhores, eu estou encerrando por hoje. Vou interromper a gravação.